Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Guilherme e é um prazer ter você aqui conosco. Hoje eu queria fazer uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você consegue me responder? Certa vez, o próprio Jesus, ele chegou para os seus discípulos e ele fez a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos disseram: as pessoas dizem que você é Elias, ou que você é Jeremias, ou que você é algum dos profetas do passado. Então Jesus, voltando para os seus discípulos, ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, sempre Pedro, ele voltou-se para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se volta para Pedro e disse: tu és Simão, filho de Jonas, e bem-aventurado és tu, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Amados, essa pergunta, ela é muito ímpar e muito própria para o momento em que nós vivemos. Quem é Jesus para você? Jesus, ele pode ser um conforto no momento de dor. Jesus pode ser uma chuva no momento de seca. Jesus pode ser aquele que te anima quando você está desanimado, aquele que te orienta quando tudo parece não fazer mais sentido. Jesus pode ser uma fortaleza no meio da tempestade. Ele pode ser uma cidadela quando sua vida está desmoronando. Jesus, ele pode ser tudo e ele é tudo. Ele tem a primazia. Nele foram feitas todas as coisas. Jesus, ele é tudo, mas pode ser que para você ele não é nada. E o fato dele não ser nada para você é triste. O fato dele não ser nada pode trazer muita dor e sofrimento. Quem é Jesus? Ele é só alguém que viveu há 2000 anos? Ele é alguém que você nem acredita? Ele é alguém que você acha que nem existiu? Quem é? O escritor C.S. Lewis, ele diz que ele poderia ser 3 tipos de pessoa. A primeira coisa que C.S. Lewis fala é que Jesus era um lunático. Jesus era um louco, porque se ele se dizia filho de Deus e ele realmente acreditava que era filho de Deus, mas ele não era filho de Deus, ele só podia ser um louco, ele só podia ser um maluco, e ele não seria o primeiro. Quantas pessoas que você conhece que se dizem filhos de Deus, que se dizem Deus e que não estão mentindo? Elas realmente acreditam ser filhas de Deus, elas realmente acreditam que são Deus. Jesus só podia ser louco se ele realmente acreditava que era filho de Deus, e ele não era. Ele só podia ser doido. Mas Jesus não viveu como um doido. Jesus não falava como louco. Um louco não conseguiria enganar tantas pessoas. Um louco não conseguiria dividir a história. A segunda coisa que C.S. Lewis fala é que Jesus foi o maior mentiroso de toda a história. Porque alguém que se dizia filho de Deus, alguém que convenceu tantas pessoas de que era filho de Deus, mas que sabia que não era filho de Deus, essa pessoa era a maior mentirosa da história. E ela não deveria ser ouvida, não deveria ser escutada, porque ela é um mentiroso. Mas Jesus não viveu como um mentiroso. Uma frase de um sábio diz que nós conseguimos enganar poucas pessoas por pouco tempo, mas nós nunca conseguiremos enganar muitas pessoas por muito tempo. Ele dividiu a história. A história é antes de Cristo e depois de Cristo. Um mentiroso não conseguiria fazer o que Jesus fez. Ele teve os seus sinais, ele teve os seus prodígios. Ficou nítido que ele não era um mentiroso. Talvez você está escutando isso e você fala assim: Guilherme, tudo bem, Jesus Cristo não era um lunático, Jesus Cristo não era um mentiroso, mas eu acho que Jesus Cristo nem existiu. E se a Bíblia estiver enganada, se a Bíblia tivesse sido adulterada, Jesus Cristo é um ser mitológico. Amados, a prova de Jesus Cristo ter existido é incontestável. Existem muito mais fatos e muito mais objetos históricos e textos históricos sobre Jesus Cristo do que sobre Platão. Existem muito mais textos bíblicos referenciados sobre Jesus do que a República de Platão. Sócrates não escreveu nada, não existe nada escrito por ele, e você não deixa de acreditar que Sócrates existiu. Você não deixa de acreditar que Platão existiu. Por que Jesus Cristo é um ser que não existiu e Sócrates não é? As pessoas, elas não querem ser confrontadas com essa verdade.
verdade. Quem é Jesus para você? As pessoas têm medo disso, porque se elas forem confrontadas com essa verdade, elas vão ter que responder que ele não era um mentiroso, que ele não era um lunático, que ele era Senhor. Essa é a terceira hipótese que C.S. Lewis fala. Ele não era um lunático, ele não era um mentiroso, ele era Senhor, ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você precisa ser confrontado com isso hoje. Talvez você está vendo esse vídeo e você nem acredita em Deus. Deixa eu falar algo. Um homem andou por essa terra, pisou onde nós estamos pisando, e ele se dizia filho de Deus. Se você não acredita que ele era filho de Deus, seja pelo menos ousado e decente para falar: ele era um mentiroso, ele era um louco, mas não diga que ele não existiu, porque ele existiu. Tenha pelo menos a audácia de chamá-lo de mentiroso. Tenha a audácia, a ousadia de chamar ele de louco, mas não diga que não existiu. É interessante que algo que pode mudar toda a sua eternidade, algo que pode transformar toda a sua vida após a morte, e você não para 5 minutos para poder pensar nisso. Seja confrontado com essa pergunta: quem é Jesus para você? Ele era um mentiroso? Ele era um lunático? Um louco? Ou ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém que precisa ser confrontado com essa verdade sobre quem é Jesus para você. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.